tua mensagem, a tua palavra, Pai. Oh, Pai querido, meu Pai amado, usa o teu servo nesta noite, meu Pai. Aquela palavra, meu Pai, que ela vier trazer, Senhor, que venha penetrar em nossos corações, meu Pai, que venha arder em nossos corações, meu Pai querido. Ah, Pai querido, para que venha haver, meu Pai querido, libertação, que venha haver mudança sobre nossas vidas, Pai. Oh, Pai querido, meu Pai amado, reveste os teus filhos com o teu poder, com a tua glória, Senhor, que nós possamos estar atentos à tua palavra nessa noite, Pai. Abençoa o teu servo, abençoe o ministério dele, abençoe a família, pelo poder que é no teu santo e glorioso nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que todo mundo aqui. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo de número 66. Livro dos Salmos, capítulo de número 66, mais conhecido como 66. Quem achou, dá uma glória a Deus. Quem não achou, dá uma aleluia. Eu vou aguardar você achar. O livro dos Salmos, você capote no livro de Jó. Não tem muita dificuldade de achar, né? Está no meio da Bíblia. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Livro do Salmo, capítulo 66, apenas o verso de número 10. Que diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Podei tomar o nosso assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amados, hoje, pela agenda do homem, a mensageira seria a nossa irmã Bárbara, mas durante a tarde ela me procurou e me pediu encarecidamente para ministrar e ele aqui, né? Mas na agenda do céu, eu acredito que Deus tinha uma palavra diretamente ou direcionada ao seu coração mediante ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos, provavelmente, ele é atribuído a um homem chamado Davi. Davi, ele é um homem parecido comigo e parecido contigo, ou a sua história era uma história bem parecida com a minha e com a sua. O nome Davi, ele significa escolhido, predileto e amado. Só que todos nós que conhecemos a história de Davi, sabemos que ele não era amado, ele não era querido, ele não era predileto. Mas eu estou falando da ótica humana. Ele poderia não ser amado na casa do seu pai, ele poderia não ser predileto na casa do seu pai, ele poderia não ser o escolhido pelo seu pai. Mas ele era alguém que ele era amado por Deus, ele era escolhido por Deus, ele era alguém que Deus olhou para aquele homem e achou graça aos seus olhos. Talvez ao longo da tua história, ao longo da tua caminhada, ao longo da tua vida, você venha ter se deparado com esse sentimento, aonde você queria ser amado ou amada e na verdade você só encontrou desprezo. Aonde você queria ser predileto ou predileta e na verdade te esqueceram. Ou seja, a história de Davi é um pouco parecida com a minha e com a sua. No Salmo de número 66, ele inicia esse Salmo adorando a Deus, louvando a Deus, dizendo que Deus é maravilhoso, dizendo que Deus, ele é tudo que ele tem. E ele finaliza esse Salmo também dizendo que Deus não rejeitou a sua oração e nem se afastou do seu amor. Só que entre o início e o final existe um meio, e no meio ele está dizendo que Deus
está refinando, como se afina a prata. Deus está o provando, como o processo da prata. Perceba que este homem chamado Davi, se nós procurarmos algum personagem bíblico ou na Bíblia para expressar o amor do homem para com Deus, este homem é Davi. Porque no Salmo de capítulo de número 1, Davi ele vai nos dar uma instrução de que ou do que nós não podemos fazer para que nós venhamos ser abençoados. E ele vai dizer assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos encarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Então ele está dizendo que nós não devemos fazer. Aí ele vai falar: aquilo que nós não fizermos, olha o que nós vamos ganhar, pois será comparado com uma árvore cuja bem-aventurado. Deixa eu recapitular aqui, porque eu vou embora. Eu sou igual aquele trem mineiro, depois que esquenta, ele vai embora. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos encarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será comparado com uma árvore plantada junto a que dá seu fruto na estação, cujas folhas não, e tudo quanto fizer. Meu Deus do céu, que igreja afiada. Aí fica fácil pregar, né? Porque quando você entra, a igreja aqui é cessada na palavra, cumprimenta. Então Davi está falando que aquele que não se assenta, que não anda, que não para, que não dá ouvido, mas que medita na palavra, que vive na palavra, prosperará em tudo que fizer. Pode não ser no meu tempo, pode não ser no teu tempo, pode não ser na minha hora, pode não ser na tua hora, mas o projeto que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele fez você sonhar, se cumprirá no tempo determinado por Ele. Mas tem um passo a passo, tem um ponto de partida. Davi no Salmo 42, ele vai dizer assim: assim como a corça ela anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. Então Davi ele vai comparar o amor dele para com Deus, assim como a corça, que é um antílope, e ela consegue farejar a água a quilômetros de distância ou a uma profundidade muito grande. Através daquela água, ela mergulha e ela sacia a sua sede. Então Davi está dizendo que a quilômetros de distância ou uma profundidade muito grande, ele consegue perceber o amor de Deus para com ele. Nada do que ele fez afastou o amor de Deus para com ele. Mas Davi também, no capítulo de número 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Davi ele está me dizendo, ele está te dizendo que o Senhor é o nosso Deus, e de nada nós teremos falta. Você pode até passar pelo momento de aperto, você pode até passar pelo momento de dificuldade, mas Deus nunca vai te abandonar. Ou aliás, Ele nunca te abandonou. Aleluia. Quando você achou que não ia conseguir, quando você achou que ia parar, quando você achou que ia desistir, você percebeu a boa mão de Deus sobre a sua vida. No capítulo de número 112, ou no Salmo 112, Davi vai dizer: eu amo ao Senhor. Aí ele vai dizer por que ele ama ao Senhor. Eu amo ao Senhor porque Ele ouviu o meu clamor. Quando você clama, quando você ora, quando você jejua, quando você chora, Deus ele está te vendo, Deus ele está te contemplando. Ele pode não te responder naquele momento, mas Ele já se inclinou, Ele já ouviu o teu clamor, Ele já ouviu a tua petição. E no Salmo 66 não é diferente. Mesmo ele passando por dificuldade, mas esse homem ele vai expressar o amor dele para com Deus e de Deus para com ele, porque ele começa o Salmo 66 adorando a Deus, e ele termina esse salmo também adorando a Deus. Mas isso não quer dizer que por ele ser um adorador, por ele amar a Deus, ele não vai passar por dificuldade. Isso quer dizer que eu e você, mesmo adorando a Deus, mesmo Deus nos amando, isso não quer dizer que nós também não passaremos por
não é nenhum tipo de adversidade. É normal, é natural para o meu amadurecimento. É normal, é natural para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Perceba que tudo que Davi passou, no final, Deus o abençoou. Mesmo ele tendo errado, ele se arrependeu e Deus o abençoou. Davi, aqui no Salmo 66, no versículo 10, ele se compara, sendo provado como o refino da prata, como o processo da prata, como a prata, ela é refinada. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, eu não sei qual é o processo que você está enfrentando. Talvez você chegou aqui como Davi, passando pelo processo do refino da prata. Por quê? Porque a prata, ela é encontrada em uma pedra bruta, e o ourive, ele esquenta aquele tacho em uma temperatura absurda e joga a prata dentro daquele caldeirão. Através da quentura, através do fogo, toda a impureza que está grudada naquela pedra preciosa, ela sobe numa espécie de nata. Quem aqui já ferveu leite em casa? É mais das mulheres, não é isso? Você já percebeu que quando você ferve o leite, sobe aquela nata? Aquela nata, ela é gordura. Algumas pessoas retiram aquela gordura ou aquela nata, outras pessoas não. Mas no processo de purificação da prata, a sujeira, ela sobe. E quando a sujeira ela sobe, o ourive, ele vem com uma espécie de concha e vai retirando toda aquela impureza. Enquanto aquela impureza não sai, ele não vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Ele não retirar o olho da prata. Pastor, como o senhor sabe que ele não vai deixar a prata queimar? Porque ele não se afasta da prata. Ele fica de olho. Ele está atento. O meu Deus, o teu Deus, é assim comigo contigo. Aleluia. Porque você é essa prata na mão dele. Enquanto não é retirado toda a impureza, ele está ali pertinho, ele está olhando. E muitas vezes você não está aguentando o processo. Você está chorando, você está gemendo. Senhor, o Senhor não está me vendo, porque eu estou passando por isso. E ele está só olhando, ele só está retirando a impureza, e ele está só olhando. Ele está só olhando, ele fala, não me afaste de você, eu não te deixo, você não está sozinho, eu não te abandono, eu estou olhando, eu estou olhando, eu estou olhando. Quando é retirado toda aquela impureza, o ourive ele está de olho. Por quê? Porque se ele se afastar, aquela prata ela queima. Então, enquanto ele está de olho, ele está cuidando. Você não está entendendo, mas ele está cuidando. Você não está entendendo porque você está passando isso, mas ele está cuidando. Você não entendeu porque aconteceu, mas ele está cuidando. Ele está protegendo. Ele está te olhando. Ele está te abraçando. Ele não está deixando você sozinho. E como ele percebe que a prata está pronta para ser retirada do fogo? Quando a imagem dele é refletida naquela prata. Quando Deus vai me retirar e te retirar do processo? Quando a imagem dele for refletida em mim e em você. Aleluia. O processo da prata, ela nos dá um grande ensinamento. Porque enquanto eu e você insistirmos em não fazer a coisa certa, nós vamos continuar no processo. Mas isso não quer dizer que nós estamos no processo porque Deus não nos ama. Pelo contrário, nós estamos passando um processo porque Ele nos ama. E Ele tem propósito na minha vida e na tua vida. Quando aquela prata ela está pronta, quando Ele vê a imagem dele refletida naquela prata, porque nós somos a imagem e a semelhança do nosso Deus. Quando Ele vê a imagem dele e a semelhança dele em mim e em você, aí está na hora de Ele me retirar e te retirar do fogo. E quando Ele me retira e te retira do fogo, Ele começa a formar peças de valor. Porque você tem valor para Jesus. Mas quando você passar pelo processo, você vai ter muito mais valor. O valor que você tem é grande, mas o que Deus quer fazer em você é maior. Quando Deus retira aquela prata do fogo, aquela prata se torna uma joia, se torna um objeto, se torna algo de grande valia na mão do Senhor. Quando Deus te retira da prata, Ele te faz um obreiro, Ele te faz um diácono, Ele te faz um evangelista, Ele te faz um presbítero, Ele te faz um pastor.
E a outra é adorar. Que este honra o adora. Que este honra o adora. O que você tem feito durante o teu processo? Você tem questionado ou você tem adorado? Porque se você questionar, você vai continuar questionando e nada vai acontecer. Mas se você adorar, você vai perceber que no tempo determinado por Deus, o que Ele vai fazer na tua vida é tão grande que aquilo que você está passando agora, você não sentirá mais, porque Ele vai te confortar. De alguma maneira, Ele vai penetrar no teu coração e vai te deixar de uma forma confortável. Você pode não esquecer do que você passou, mas você vai se sentir abraçado pelo seu amor. Você vai se sentir confortável pelo seu amor. O texto lá no livro de Atos, capítulo 16, vai dizer que Paulo e Silas, eles têm uma decisão, eles tomam uma decisão para ir para uma determinada cidade, determinado lugar. Mas o Espírito de Jesus não permite que ele ir. O Espírito de Jesus fala: não, você não vai para não, você vai para onde eu quero que você vá. Você vai ficar aqui, você vai fazer isso aqui. Não, mas eu quero, é aqui. Não, mas eu sei, eu faço, é aqui. É aqui. Aí ele parte para onde Deus está mandando. E no primeiro momento ele se alegra porque ele se encontra mulheres orando. E ele se depara com uma mulher chamada Lídia. E quando ele prega sobre o nome de Jesus para essa mulher, ela se converte. Ele batiza essa mulher no nome de Jesus. E ele ganha aquela mulher e toda a sua casa. Ele se alegra e fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque tu me guiaste para o lugar certo. Tu me guiaste para ganhar almas. Obrigado, Senhor, por me estar fazendo a tua vontade. Só que Deus direciona ele a ir um pouco mais no profundo. Ele sai daquele local e ele prossegue. Diante da sua caminhada se depara uma mulher com um espírito de adivinhação, dizendo: este aí é Paulo, servo do Deus Altíssimo. E aquela mulher perseguia ele por muitos dias, até que um dia ele se depara naquela mulher. Ele levanta as mãos e fala: em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dela agora. O que estava naquela mulher se retira, e o que estava naquela mulher dava muito lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava. Provavelmente ela lia a palma da mão, ela lia a testa, ela fazia de alguma maneira que gerava lucro aos seus senhores. Quando Jesus ele entra naquela vida, aquilo que estava dando errado, aquilo de ruim que estava naquela mulher, bate em retirada. E por bater em retirada, os senhores daquela mulher não se agradam da atitude de Paulo e Silas e levam os dois para um tribunal, em praça pública, e os dois são chicoteados, os dois apanham publicamente, os dois são humilhados publicamente por algo de bom que eles fizeram. Eles não levaram tapê nas costas. Por algo de bom que eles fizeram, eles não escutaram parabéns, eles não escutaram uma boa palavra, pelo contrário, eles levaram chicotadas. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, por ajudar alguém, por fazer o bem em alguém, e você muitas das vezes esperou alguém falar parabéns, obrigado, mas pelo contrário, você levou chicotada, você escutou pessoas falando de você, pessoas te denegrindo, pessoas te prejudicando. E isso faz parte do meu crescimento e do teu amadurecimento. Entenda que eu e você somos prata, e nós precisamos ser purificados. E isso faz parte da purificação. O perdão faz parte da nossa purificação. Nós entendemos que isso não era para acontecer, mas já que aconteceu, sacode a poeira do pé e parte para cima. Esses homens, eles não só tomam chicotada publicamente, mas eles são levados para dentro de uma prisão. E dentro dessa prisão, eles são amarrados nos pés e nas mãos, como se fosse um criminoso, como se eles tivessem cometido um grande crime. Mas tudo que eles fizeram foi a obra de Deus. Tudo que eles fizeram foi ajudar alguém. Só que eles tinham duas opções: questionar ou adorar.
Aí o Senhor mandou vir para cá, e agora eu estou passando por isso, e porque eu não estou entendendo, e porque, Senhor, ei. Adora. A Bíblia diz que próximo à meia-noite, ou perto da meia-noite, aqueles homens começam a louvar a Deus e a orar. Eu acredito que as costas de Paulo e Silas estavam doloridas, os seus pés estavam machucados, o corpo daqueles homens estavam cansados, mas a alma daqueles homens estavam pronta para adorar o nosso Deus. Talvez você está cansado fisicamente, talvez você já apanhou e não está mais aguentando, mas a tua alma está propícia a adorar o nosso Deus. Por isso você está aqui nessa noite. E quando aqueles homens começam a adorar, quando eles começam a louvar, a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto no céu, a prisão se abala, os muros se quebram e aqueles homens são libertos. E eles percebem que valeu a pena ele não ter feito a sua vontade, mas ter feito a vontade de Deus, porque eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam aonde Deus queria que eles estivessem. E quando eles estão naquele lugar, o carcereiro já é pronto para tirar a sua vida, porque segundo a lei romana, se os prisioneiros viessem a fugir, não só ele seria morto, mas ele toda a sua casa. E ele, para não ver a sua família sendo morta, ele iria tirar a sua própria vida. E quando ele está perto de tirar a sua própria vida, Paulo e Silas aparecem e falam: não faça isso, nós não fugimos, nós estamos aqui. Aquele homem, ele percebe que aquilo ali não foi provocado por mãos humanas, mas aquilo ali foi provocado pela intervenção divina. Preste atenção aqui. E quando ele percebe que aquilo foi provocado pela intervenção divina, eles percebem e perguntam àqueles homens: o que nós temos que fazer também para alcançar a salvação? Paulo e Silas olham para aquele carcereiro e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Só isso? Não. Porque a Bíblia vai dizer que naquela mesma hora da noite, lavaram as suas feridas, logo ele e a sua casa foram batizados. Por quê? Porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A missão de Paulo era salvar uma família, a missão de Paulo era salvar almas para o reino de Deus. A tua missão é salvar almas, a tua missão é salvar almas, a tua família, para a obra, para fazer a obra do Senhor, é salvar almas para o reino de Deus. A tua missão só está no começo. E aonde aqueles homens foram humilhados? Aqueles que humilharam queriam liberar ele secretamente. Sai aqui pela essa porta aqui do escuro, para ninguém ver vocês. Pode. Vocês nos humilharam publicamente. Vocês não sabem, mas nós também somos cidadãos romanos. Nós temos cidadania romana. Vocês não poderiam ter feito isso. Vocês nos humilharam. Agora, da mesma maneira que vocês fizeram em público, vocês também vão ter que fazer em público. Porque aonde você foi humilhado, Deus ele vai te dar dupla honra, mas através da tua adoração, através da você continuar fazendo a obra do Senhor. Porque se você questionar, nada vai acontecer na tua vida. Mas se você adorar, aonde você foi humilhada, aonde você foi humilhado, você vai ver o poder de Deus na tua vida, o que vai acontecer lá. E quando acontecer, você vai saber que foi o Senhor. Quando acontecer, não creia que foi pelo teu mérito, pelo teu braço forte, mas foi porque Deus assim quis. Ele permitiu de você ser humilhado, mas Ele também vai permitir, Ele vai decretar de você ser honrado naquele lugar. Agora, Paulo e Silas, ele entende a missão deles. Assim como Davi, ele nos ensina, através do processo da prata, que através desse processo do fogo, ninguém gosta de passar pelo fogo, amor. Quem gosta de passar pelo fogo, levanta a mão. Só você vai passar pelo fogo. Eu tenho um vizinho ali que vai tacar fogo, vai dar o calor que for. De noite eles tacam fogo, é com eles. Se tiver roupa na corda, corre, porque é fogo. Ele gosta do fogo. Mas dificilmente alguém gosta de passar pelo fogo. Dificilmente alguém gosta de passar pela dificuldade. Dificilmente alguém gosta de passar pelo vento. O problema é que tanto o fogo como o vento, muitas das vezes ele vem na nossa vida pelas nossas próprias mãos. Porque a gente toma uma decisão precipitada, a gente faz aquilo que não era para fazer, a gente faz aquilo que Deus está falando para não fazer e acaba chegando até nós.
Tem vento, tem fogo, que muitas vezes acontece ou vem até nós, porque o inimigo prepara. Mas quando o inimigo prepara, Deus, ele dá o refrigério. Lembra de Daniel? O inimigo preparou uma cilada para ele, lançou ele dentro da cova. Só que quando ele chegou dentro da cova, Deus já estava lá primeiro. Se o inimigo preparar o vento ou o fogo para você, quando você entrar na fornalha, o quarto homem da fornalha já vai estar lá dentro. Existe vento, existe fogo, que o próprio Deus, ele envia. Porque ele tem algo para fazer na minha vida e na tua vida grandioso. Então nós temos que entender que tipo de vento ou que tipo de fogo você está passando. Esse processo que você está enfrentando. Você está enfrentando porque você fez do teu jeito, da tua maneira, você botou o pé pelas mãos, mas há tempo de se arrepender. Esse processo que você está passando foi o inimigo que preparou, foi o inimigo que lançou a seta, foi ele que botou a armadilha. Se foi o inimigo, Deus, ele vai te livrar. Esse vento, esse fogo, foi o próprio Deus. Mas então, como eu sei que é Deus? Que eu ando certo, eu jejuo, eu oro, eu adoro, eu faço aquilo que Deus está mandando, eu sou obediente ao meu pastor, eu faço tudo que Deus está mandando eu fazer, eu sou uma boa dona de casa, eu honro meu marido, eu honro meu esposo, eu faço tudo que está escrito na Bíblia, eu faço. Então você vai entender, se você está dessa maneira, esse vento, esse fogo é de Deus. E se o fogo e o vento é de Deus, ele vai te honrar. Esse processo é para que quando você terminar por ele, você venha se tornar um lindo ou uma linda joia na mão do Senhor. E quando você está passando pelo processo, não questione. Aguenta firme. Aguenta o processo. Porque no final tem vitória para você. Existe algo conhecido chamado como diamante. Algo muito valioso. Quem gostaria de ganhar um diamante nessa noite? Levanta a mão. Meu Deus do céu, tem gente que não queria não, hein? Meu Deus. Só você queria ganhar um diamante, amor. Mudar a tua vida. Levanta a mão e ganha um diamante. Opa. Eu profetizo que você vai ganhar um diamante. Aí está falando pro Dudu aqui. Já ganhou um diamante, sou eu. Mas o diamante, existe um componente nele chamado carbono. Só que esse carbono que é encontrado no diamante, esse mesmo carbono, ele também é encontrado no carvão. Esse mesmo carbono, ele também é encontrado, pastor, na lapiseira, no lápis. Tem um diamante. Perceba que o mesmo carbono que é encontrado no diamante, ele também é encontrado no carvão e ele também é encontrado na lapiseira. Qual é a diferença? O carbono que ele é encontrado no carvão, ele só serve para sujar e ir ao fogo. Não tem tanto valor assim. O carbono que é encontrado na lapiseira, geralmente a lapiseira fica muito na mão de criança. Então é mais para escrever, fazer um dever, rabiscar pelas paredes de casa. Quem tem a parede de rabiscar em casa, levanta a mão aí. Eita glória, meu Deus do céu. É o carbono, é o carbono. E existe o carbono que ele é encontrado no diamante. Qual é a diferença? É que o carbono que é encontrado no diamante, ele passa por um tríplice teste. Pelo teste da pressão, pelo teste da alta temperatura e o teste mais difícil, o teste do tempo. Porque pela alta temperatura, problema, luta, dificuldade no trabalho, problema dentro de casa, você até consegue contornar. Consegue ou não consegue? Sim. A temperatura, lá no mercado, o chefe vira com a mãozinha para trás, assim, com a mãozinha para trás, assoviando, alta temperatura. Eu e você conseguimos suportar. E a pressão? Pressão em casa, pressão no casamento, pressão na escola dos filhos. Mas você não fez a comida, tu não fez o arroz, tu não fez o feijão, cadê a carne? Cadê a pressão todo dia? Deus está falando, né? A pressão, em tudo nós somos pressionados. É pressão no trabalho. Tem que correr, tem que fazer mais rápido, tem que produzir mais. Pressão, 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 pressão. Mas isso também a gente consegue contornar e resolver. Agora o mais difícil, o teste do tempo. Esperar. Principalmente quando nós entendemos que Deus já nos deu um sonho,
já nos deu uma promessa. Nós temos dificuldade para esperar aquele sonho, aquela promessa se cumprir. E é aí que está tudo errado. Porque a gente mete o pé pelas mãos, faz o nosso jeito, da nossa maneira. E aquilo que era para ser perfeito, aquilo que era para ser lindo, aquilo que era para ser bonito, aquilo que era para ser valioso, a gente mesmo mete o pé pelas mãos e faz aquilo dar errado. O diamante, ele passa por esses 3 testes. E após esses 3 testes, ele se transforma naquele lindo diamante. Você sabia que na tua composição química, na tua formação genética, também tem carbono? Mas você sabia que dentro de você, para esse carbono ele se transformar num lindo diamante, você vai precisar também passar por altas temperaturas, suportar. Você vai precisar também passar pela pressão e vencê-la. E acima de tudo, você vai precisar esperar o tempo de Deus na tua vida. Aleluia. Para que esse carbono que tem dentro de mim, dentro de você, ele se transforme num lindo diamante. E Deus quer transformar você num lindo diamante. Porque você tem valor para Jesus. Você tem valor para mim. Você tem valor para o teu irmão. Eu lembro que certa vez, há muitos anos atrás, aproximadamente 17 anos atrás, eu estava descendo e eu estava com uma pistola e estava com uma carga de cocaína para descer, para abastecer a boca na rua Araci. E um jovem veio subir ao meu encontro. E ele falou assim: peraí, que eu quero falar contigo. Eu falei: não posso parar aqui não, tem que ir ali rapidinho. Não, pode ficar tranquilo, ninguém vai parar aqui não, eu preciso falar contigo. Tá, cara, fala. Quero dizer para você que você tem valor para Jesus. Quero falar para você que eu quero que você valorize aquilo que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar chorando ou sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Vira para o teu irmão do teu lado e fala para ele: você tem valor para Jesus. Fica de pé. Você vai convidar o mistério do coração.